Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga e coach de inteligência emocional aqui do canal Com Você Psicologia. Nesse vídeo vou tratar um pouco sobre a ansiedade. Fique comigo, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações. Sabe aquele mal-estar súbito, uma coisa que vem, te toma, que dá um medo, uma vontade de sair correndo ou de fugir daquela situação, ou mesmo que te paralisa e você fica ali, não consegue sair do lugar, não entende direito o que é que você está sentindo, às vezes surge uma taquicardia, começa a suar frio e não sabe muito bem de onde vem esse sentimento de apreensão? Pois é. Isso pode ser ansiedade. E eu quero diferenciar um pouquinho com você a ansiedade normal da ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade. Porque a gente escuta muito por aí falar, eu tenho ansiedade. E parece que se tornou até uma moda, assim, e começaram a banalizar esse transtorno, né? Ou vários transtornos, porque os transtornos de ansiedade são de vários tipos, são classificados em vários tipos, e aí a gente começa a falar e generalizar, dizer que tudo se trata de ansiedade. Então vamos entender um pouquinho melhor. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento normal, assim como o medo, assim como a tristeza, a alegria, a felicidade, o fato de você ficar com saudade de alguém. A ansiedade nada mais é do que um sentimento. E um sentimento normal, né, que todos nós temos e vamos ter o resto das nossas vidas, enquanto formos normais. Por quê? A ansiedade ela surge de um estado de apreensão frente a algo que eu ainda não sei o que se trata, algo que me gera alguma expectativa, algo que é novo, desconhecido. E essa sensação, esse sentimento de ansiedade, ele surge porque é uma necessidade que o nosso organismo tem de nos proteger. Então é meio que assim uma sensação que vem para gerar uma precaução que eu possa me preparar para que nada de pior aconteça. Então, ela é uma necessidade do nosso organismo, né? Eu preciso ter esse sentimento para me resguardar de que eu vou tomar as medidas necessárias para não me colocar em risco. Então, se eu estou frente a um leão, por exemplo, eu preciso ter esse estado de apreensão para eu poder tomar alguma atitude ali, pensar, raciocinar muito rápido o que eu vou fazer. Preciso ter esse medo, essa precaução de não me aproximar dele, de não me colocar em risco, né? Então, todos nós vamos em determinados momentos sentir ansiedade. E aí, quando é normal e que quantidade de ansiedade é normal? Pense que no dia a dia você passa por várias situações, né? Às vezes uma expectativa de uma viagem que vai acontecer, ou mesmo de uma prova, de uma entrevista de emprego. Todas essas situações, elas são geradoras de ansiedade, porque algo está por acontecer que pode gerar uma consequência boa ou ruim, e aí também é bom destacar que a ansiedade também se dá por eventos bons. Se eu vou ter um filho, por exemplo, eu posso ficar ansiosa com a chegada desse filho, com a expectativa do nascimento desse filho, com a mudança da rotina, com todas as adaptações que serão necessárias, com uma devida preocupação com esse novo papel que eu vou desempenhar, né, de mãe. Então, tudo isso pode gerar ansiedade, tanto eventos ruins, por exemplo, uma doença, algo, né, que possa, um desemprego, algo que possa me trazer, assim, de certa forma, algum prejuízo. Então, tudo isso pode gerar ansiedade, tanto algo ruim quanto algo bom, como eu já expliquei. Então, só se torna um transtorno quando é algo
desproporcional, quando as minhas reações são desproporcionais. Então, por exemplo, vamos voltar à entrevista de emprego. Se eu sei que eu tenho uma entrevista de emprego e aí às vezes eu acordo de madrugada um pouquinho com aquela expectativa ali, depois consigo, volto a dormir, ou mesmo antecipo o meu despertar, levanto um pouco antes da hora para me arrumar melhor antes, treinar um pouco alguma coisa que eu queira falar melhor. Se essa antecipação é algo tolerável, algo que não me impede de realizar a entrevista, algo que não me faz somatizar, ficar passando mal, ter falta de ar, dor de barriga a ponto de não conseguir ir na entrevista. Se nada disso acontece, eu apenas começo às vezes a ter um pouquinho de suor nas mãos, né, um pouquinho de taquicardia, assim, por estar um pouquinho mais eufórica, um pouquinho mais ansiosa mesmo, mas numa ansiedade assim, num grau tolerável. Se é assim, eu quero te dizer que trata-se de uma ansiedade normal, que todas as pessoas vão ter e que você não precisa se preocupar, não tem o que tratar. Trata-se de uma preocupação, de uma ansiedade normal. E não tente se livrar dela, porque ela é algo que vem para te proteger, para te precaver, porque você é uma pessoa que é preocupada, é responsável e quer fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, esse tipo de ansiedade não requer tratamento, né? É apenas aprender a conviver, controlar um pouquinho, baixar um pouquinho esse nível de ansiedade na hora para que ele não te impeça mesmo de realizar as coisas. E aí, quando é que essa ansiedade se torna patológica? Ou seja, um dos transtornos de ansiedade, que eu já comentei que nós temos vários, né? Então, temos aí o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, temos fobias específicas. Até pouco tempo tratava-se do TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, como um dos transtornos de ansiedade. Hoje ele já tem uma classificação separada, diferente, mas muitas vezes é uma comorbidade associada, né? Muitas vezes quem tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada também tem TOC, e aí vai ser um psicólogo, um psiquiatra que vai fazer esse diagnóstico diferencial para saber qual tipo de transtorno de ansiedade você tem. Então, nós temos, por exemplo, indivíduos que têm fobia social. Então, frente a uma apresentação que ele tem que fazer, que ele tem que se expor para outras pessoas, ou até mesmo o fato dele ter que comunicar a opinião dele sobre um determinado assunto no grupo, esse indivíduo sofre muito para fazer isso. Então, não consegue fazer, ele se sente paralisado, começa a ter aí taquicardia, até mesmo uma sensação de desmaio, né, de sair, uma sensação de que saiu do corpo. Isso a gente chama de despersonalização, também é muito comum na ansiedade. Então, todas essas sensações muito ruins que chegam a paralisar, que chegam a causar aí um sofrimento desproporcional, que causam prejuízo no funcionamento do indivíduo. Ele começa às vezes a ter dificuldade para ir trabalhar, dificuldade de manter os relacionamentos. Quando isso começa a acontecer, de gerar esses prejuízos, então sim, aí estamos falando de um transtorno de ansiedade. E aí sim requer tratamento. É preciso procurar ajuda psicológica. Algumas vezes é necessário iniciar o tratamento com alguma medicação, e para isso nós vamos indicar um psiquiatra que faça esse acompanhamento. A gente precisa desmistificar essa questão da doença psicológica, da pessoa ter medo de tomar alguma medicação e se tornar dependente. É necessário que o paciente entenda que às vezes a medicação vai ser usada por pouco tempo, só no início, até que ele consiga fazer os exercícios, as atividades propostas pela terapia, para que ele consiga analisar mais criticamente, mais racionalmente os pensamentos que estão gerando essa ansiedade. Sim, porque o que gera ansiedade são os pensamentos que eu tenho a respeito daquele evento, daquela situação.
Como já disse em alguns outros vídeos, a nossa teoria, a teoria com a qual nós trabalhamos, a TCC, tanto eu quanto a Keline Dori trabalhamos com essa teoria, ela vem nos dizer que diante de um determinado evento, uma situação, eu tenho um pensamento. Este pensamento, a forma com que eu vejo essa situação, é que é geradora do sentimento, da ansiedade, da apreensão e que me faz comportar de uma determinada forma. Então, na teoria cognitivo-comportamental, na terapia, nós vamos trabalhar justamente isso. A forma como você está interpretando os eventos e as situações. Será que, devido ao seu desenvolvimento, às crenças que você formou, você não está interpretando as situações de uma maneira disfuncional, que está gerando uma preocupação excessiva, que está supervalorizando a situação ou a consequência da situação, e isso é que está gerando esse sofrimento, todos esses sintomas de ansiedade? Então, na terapia nós vamos trabalhar justamente isso. Modificar as suas crenças para que você tenha pensamentos automáticos mais funcionais e que estes pensamentos não te gerem esse sofrimento todo. É como eu disse, o transtorno de ansiedade é algo sério, que um diagnóstico que não deve ser banalizado, a gente não deve ficar por aí classificando, dizendo que todo mundo tem ansiedade, como se a ansiedade fosse algo simples e normal. A ansiedade em si é algo simples e normal, sim, mas os transtornos de ansiedade são quadros graves, quadros que acometem alguns indivíduos e que causam muito sofrimento, muitos prejuízos na vida desses indivíduos. E foi pensando nisso que eu e a Keline Dori, outra psicóloga aqui do canal, minha sócia, escrevemos um e-book exclusivo sobre ansiedade, com várias técnicas, com psicoeducação a respeito do transtorno, dos vários tipos de transtorno de ansiedade, ensinando você a identificar sinais e perceber as diferenças que existem dos seus sintomas e de repente de uma ansiedade patológica. E este e-book também traz várias atividades, várias técnicas que podem ajudar no controle da ansiedade, melhorar o quadro, sintomático desses pacientes. Então, eu sugiro que se você chegou até esse vídeo, se você se interessou por esse assunto, de repente você tenha uma necessidade em torno deste tema ou você conhece alguém que esteja passando por isso. Eu sugiro que você visite a nossa página onde nós vendemos nossos e-books, conheça esse e-book da ansiedade, temos outros lá também, sobre o toque, por exemplo, mas conheça o e-book da ansiedade, veja como ele pode contribuir para você ou para alguém que você conhece que esteja passando por esse quadro e que o e-book pode acrescentar na vida dessa pessoa. De repente pode ser um ótimo presente, você pode fazer uma indicação e ajudar essa pessoa a encontrar um caminho para que ela vença esse quadro, para que ela passe por isso de uma melhor maneira, que ela não fique aí paralisada e sofrendo com ansiedade, deixando com que isso faça com que a vida fique estagnada, não consiga mais seguir adiante com seus planos e seus objetivos. Bom, o vídeo de hoje era a respeito desse tema. Eu agradeço por você estar conosco, acompanhando o nosso canal. Volto a repetir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos. Nós estamos sempre lançando conteúdos que podem acrescentar para você ou para alguém que você ama, com quem você convive. Então, continue acompanhando o nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui. Um abraço.